Olá pessoal, tudo bem? Olha só, primeiramente eu quero agradecer você, que está aqui comigo e tem se aprofundado cada vez mais, na palavra de Deus. E eu quero agradecer, falar que é uma bênção, que é uma honra ter você aqui. Obrigado pela confiança depositada em mim para poder trazer com clareza, né, sem muito, muito dedo, a palavra de Deus, trazer ela pura mesmo, do jeito que a gente entenda, de uma forma com que seja clara para mim, para você, para todos aqueles que ouvem, Quero trazer o entendimento que Deus não está distante, Deus está tão perto, Deus habita em você, habita em mim. Então não precisa de eu chegar a Deus de uma forma religiosa. Quando eu digo a Deus de uma forma religiosa, eu quero que você entenda o seguinte: Deus, ele é soberano, ele é criador do céu, da terra, ele me criou, ele criou você. E quando eu digo que ele está bem próximo, que a gente não precisa ter tantas palavras assim para poder falar com ele, na nossa simplicidade a gente consegue, porque ele é nosso Pai. Eu quero que você entenda que ele tem um lugar dele. E forma alguma, quando a gente fala que Deus habita em nós e que Ele é meu Pai, que eu posso ter intimidade com Ele, que é desrespeito. Não é desrespeito. Então, eu quero trazer você a realidade. Eu quero te trazer uma identidade, a identidade de filho. Cristo habita em você, então tudo aquilo que falou-se de Cristo, fala-se de você. Você é o filho amado que Deus tem prazer. Essa é a primeira revelação que eu quero trazer para você. Percebeu como é que é as coisas? Quando você fala da palavra de Deus, tudo aquilo que se refere a Cristo, refere-se a você. Eu quero nesse primeiro momento trazer para você o entendimento sobre o que é caminhar numa vida cristã, sobre o que é ser cristão. Muita gente acha que ser cristão é difícil. Não, não é. Basta você expressar aquilo que você foi criado para ser, que é conter a graça de Deus, é ser um vaso, ser uma luva, para conter Deus dentro de você. Nós, na nossa pequenez, a gente consegue conter Deus em nós. Lembrando que não é conter de segurar, é conter de algo habita dentro de nós. E esse algo chama-se Cristo, chama-se Deus, chama Espírito Santo. Na caminhada cristã, nós temos que saber que precisamos do poder para orar, precisamos do poder para acreditar e precisamos do poder para caminhar. Tudo isso nós vamos conseguir ao decorrer do tempo com maturidade. E essa maturidade, ela vem no Espírito. Nós precisamos entender vários aspectos sobre essa maturidade espiritual. Não é à toa que a nossa aula, ela tem o nome de Multiplicando Talentos. Porque todos nós temos talento, o que a gente tem que fazer é multiplicar. Somos seres que fomos criados para conter, mas também para transbordar na vida dos outros. A palavra de Deus fala para nós: ide fazer discípulo, mas não é fazer discípulo para mim, é fazer discípulo para Cristo. Você fazendo isso, você está andando em acordo com a palavra de Deus. O primeiro aspecto que eu trouxe aqui para nós é uma apresentação, sobre princípios da revelação na palavra. Sobre princípios de revelação na palavra, eu anotei algumas coisas aqui que eu achei bem interessante e que todos nós devemos saber. A primeira coisa que nós devemos saber é a diferença entre alma e espírito. Você sabia que você é um homem espiritual? Você é um espírito, você tem uma alma e habita em um corpo. Você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo.
A alma é uma coisa, o espírito é outra. Em Hebreus 4:12, lá vai nos falar assim, que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Ó, se a palavra de Deus já me deu um referencial de que a espada, que é a palavra de Deus, mais cortante, né, do que uma espada de dois gumes, a ponto de cortar, de separar alma e espírito, então quer dizer que nós temos alma e espírito. Porque senão era relevante. Deus não falaria isso na palavra dele. Somos seres espirituais. Olha, como assim? Todos nós que na caminhada cristã aceitamos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, e sabemos que Ele é o único caminho até o Pai, e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele a gente não chega ao Pai, então a gente vem para a seguinte conclusão: que o homem, ser espiritual, ele tem o espírito vivificado após a sua conversão, porque ele entendeu. Até antes da nossa conversão, antes de entendermos quem nós somos, antes de entender a nossa identidade, nós somos apenas seres viventes. O espírito do homem é morto. Adão, quando pecou, ele pecou por desobediência, todos sabem. O pecado de Adão ali foi a desobediência, porque até então não existia lei, não existia pecado. O único pecado que existia ali foi a desobediência, porque Deus falou assim, pode comer disso aqui tudo, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque certamente você vai morrer. Satanás vem e com as suas doces palavras seduz Eva a ponto de comer o fruto, e ela dá ao seu marido, e ali os dois caem em pecado por desobediência. Naquele momento ali, eles morreram, mas foi espiritualmente, não foi a morte física. Então Deus expulsa os dois do jardim, a ponto de colocar 2 anjos na porta, para que eles não voltassem para dentro. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para proteger o homem. Porque no jardim tinha uma outra árvore, né? A árvore da vida. A árvore da vida, ela nos remete à eternidade. Quando Deus põe Adão e Eva para fora do jardim, ali ele já tinha um plano de redenção. A palavra de Deus lá em 1 Pedro vai falar para nós que desde antes da fundação do mundo, Cristo já estava com Deus para que o homem para que o homem tivesse essa redenção. Depois eu vou trazer aonde que está esse texto certinho, eu vou colocar aqui para a gente poder entender melhor. Então, Deus tira o homem de dentro do jardim do Éden, porque se ele comesse, depois que comeu do conhecimento do bem e do mal, e comesse da árvore da vida, ele seria um pecador eterno. Aí não teria solução para o homem. Ali, Deus, ele poderia ter colocado um cercadinho, poderia ter colocado qualquer coisa ao redor dessa árvore. Poderia, porque ele era Deus. E Deus sabe de todas as coisas. É como eu costumo brincar. Esse aqui são os caminhos. O homem, ele está sempre aqui, ó. Vamos ver se você vai entender minha analogia. O homem, ele sempre vai estar aqui. Ele tem esses 2 caminhos, e Deus conhece esses 2 caminhos. Um caminho que vai levar para um lado e o que vai levar para o outro. Normalmente, um sempre é o caminho que Deus quer que você siga, e o outro é da sua própria escolha. Então, o homem está aqui a todo momento, andando junto. E Deus sabe desses 2 caminhos. Então, Deus já sabia. Deus já sabia que o homem pecaria. E aí ele criou o plano de redenção perfeito, que era o seu filho, o Cordeiro perfeito, sem mácula. E então, periodicamente, Deus vem se encontrar com o homem. E aí, até que Cristo vem, morre, ressuscita,
E aí ele vai subir aos céus, e aí ele fala: estou indo, mas eu vou deixar com vocês um consolador. E esse consolador ficará com vocês até que eu volte, até os finais dos tempos. O Espírito Santo, esse consolador. E aí, quando a gente reconhece Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, o que acontece? O homem, ele tem um espírito vivificado. Uau! Lembra que o nosso representante, primeiro representante era Adão, e ele acabou que o espírito dele morreu, então ele passou a ser vivente, espírito vivente. Pois é, só que agora o nosso segundo mediador, o nosso segundo representante, o segundo Adão, é Cristo. E agora ele vem para falar que você agora tem um espírito vivificado. Então, o que a gente precisa entender? Que nós somos seres espirituais e temos uma alma. O espírito, ele é uma forma de comunicar com Deus. Nós somos seres espirituais e Deus é espiritual. É necessário, né, que nós falemos com Deus em espírito. Lembra? Em espírito e verdade. Não é assim que a gente fala sobre a adoração? Adoração não é só cantar não, viu? Adoração é um momento que você tem com Deus. E aí, nesse momento, é um momento que você fala com Deus, que você ora, que você conversa com Deus. E Deus, ele é seu Pai, você tem intimidade. Ninguém conhece você mais do que Deus. Você não conhece nem a você mesmo. Deus te conhece desde antes de você nascer, desde a fundação do mundo, ele sonhava com você. Então, a palavra, ela vem para nos falar que esses que se fazem filhos, que têm o espírito vivificado, agora têm acesso direto ao Pai. Quando Cristo morre, naquele momento, o véu do tabernáculo se rasga de cima a baixo. E ali Deus agora é acessível para todos nós. E naquele momento, o nosso espírito pode ter comunhão direto com Deus. E é tão interessante essa questão de ser espiritual, que você consegue discernir certas coisas em espírito. Você discerne o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual ele é tão real quanto o mundo natural. Quando você vive pelo Espírito, você já não julga as coisas com a carne. Você começa a ter frutos. Você tem frutos. É o fruto do Espírito. Os frutos do Espírito, eles são paz, longanimidade, né, amabilidade, mansidão. E assim, isso faz com que você se aproxime cada vez mais de Deus. Quanto à alma são as suas vontades, as suas emoções, a sua mente. A sua alma, ela é a sua mente. Tudo aquilo que a sua mente pensa, tudo aquelas emoções que você tem, é a alma. Imagina um carro, tá? Você é o carro. O motorista é a alma. O combustível é o Espírito Santo. Quando esse carro está com o tanque cheio, a alma, que é o motorista, não faz esforço. O carro anda. Mas quando essa gasolina dos tanques começam a acabar, e aí acaba, o carro não para. Uai, o carro não para? Você quer ver que o carro não para? A alma, ela é cheia de justiça própria. Ela vai falar assim, eu não preciso do Espírito para poder fazer esse carro andar. Você quer ver? E aí, a alma vai empurrar o carro. É onde você age por impulsos, emoções. Lembra que o carro é você. O carro vai andar.
porque a alma está empurrando ele. As emoções. Por isso, cuidado com suas emoções. As suas emoções, muitas das vezes, vão te levar a alguns episódios desagradáveis. Mas quando você tem discernimento no espírito, fica mais fácil. As coisas fluem. Tudo aquilo que vem com discernimento no espírito, elas vão ser mais leves, tá? Muitas das vezes, nós queremos não orar. Quando você ora, quando você recarrega, né, essas energias, essas baterias, quando você coloca gasolina no carro, é você dando mais gás pro espírito. A alma, ela vai tender, tá? Ela sempre vai tender ou para a carne, que é o carro, ou vai andar de boa com a gasolina do tanquinho cheio. E quando ele decide andar normalzinho pelo espírito, né, com o tanque cheio, seu corpo anda com menos esforço. A sua alma não se esforça tanto. Então, vamos colocar combustível nesse carro. Vamos alimentar o espírito, né? A função do espírito, o espírito, ele tem 3 funções. Uma é a intuição. Isso aí está no espírito. Olha aqui. Em 1 João 2,20 vai falar assim: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós... Aí aqui a gente já vai para João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanecerá em vós, e não tendes necessidade de quem alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecerei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a intuição é o espírito. O espírito, ele é maravilhoso, né? Hoje, assim, a gente vive debaixo de uma nova aliança, né? E todos nós somos ensinados, né? E assim, você não sabe como é que a gente pode aprender mais. É simples, é ir na palavra. A palavra é maravilhosa. Você não sabe como essas coisas fluem, mas uma coisa pode ter certeza, é o Espírito Santo. Essas intuição, a intuição, assim, né? Ela vem para te ensinar algo. Quando o Espírito ele vem para te convencer, porque lembra, o Espírito Santo ele te convence do pecado, lembra? Ele é o conselheiro, ele te convence do pecado. Então, as suas intuições, faz isso não, que vai dar ruim, é o Espírito te avisando. Então, quando o Espírito te avisa, a gente tem que saber. A outra coisa que o Espírito... E o outro fator é a consciência. Consciência é a capacidade de discernir entre certo e errado, não segundo aos critérios da mente, mas segundo as sensações do Espírito. Exemplos nós temos lá em Romanos 9 e Atos 16:10, né? Lá no Romanos 9 vai falar assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Assim, Paulo aqui, ele vem para testificar, né, sobre a consciência do Espírito. Existem 2 caminhos, né, que a gente falou agora há pouco, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sobre a árvore da vida, né? Esses são os 2 caminhos que nós temos. E aí tem as vontades. A alma, ela tem uma função que é a vontade, né? A vontade é o instrumento para todas as decisões e indisposições. Sem ela, o homem seria reduzido a um ser autômato. Pois é por meio da vontade que o homem se resolve pecar ou servir a Deus. E não estou sentindo vontade de orar hoje. Não estou sentindo de ir lá não.
Ah, não estou sentindo vontade de fazer coisinhas boas. Sempre que o seu espírito te pede algo, se a alma estiver mais alimentada do que ele, a sua vontade nunca vai ser de fazer as coisas pela vontade. Então, a gente tem que alimentar o espírito a ponto de fazer a alma se dobrar ao espírito, porque o espírito também ele é sentimental. Função da alma, emoção. A emoção é uma parte importante da experiência humana. Ela se manifesta de várias formas, por meio do amor, do ódio, do pesar, desejo, alegria, tristeza, saudade, etc. As emoções dão cor à nossa vida, todavia jamais podemos nos deixar de ser guiados por elas, porque a emoção é uma parte da alma. Eu falei hoje mais cedo a respeito e vou repetir para você o que eu falei, caso você não viu. Nós temos uma mente atemporal. As emoções são sentimentos também atemporais, porque está relacionada à nossa alma. A alma é relacionada à nossa mente. Caso você passou por um evento de injustiça, onde teve um trauma há 10 anos atrás, e aquilo ficou guardado no seu peito, passou-se os anos, o evento de injustiça foi com uma pessoa, por exemplo, 10 anos depois você não resolveu e encontrou aquela pessoa na rua. Todo aquele sentimento que você tinha por aquela pessoa 10 anos atrás, que você desenvolveu, ela vai ser vista agora, porque o sentimento, a alma, essas emoções, elas são atemporais. E aí, se você não ressignificou, você vai viver de novo esse evento de injustiça, você vai ficar com sofrimento, você vai ficar, ai, por que aconteceu isso? Por exemplo, se for um evento que te trouxe ódio no seu coração, aquele ódio vai aflorar. Né? Vamos falar assim, dar um exemplo bem claro. Um casal, houve traição e eles se separaram, não resolveram ali, não resolveram e se separaram. Cada um foi para um lado, mas ficou aquele sentimento, ficou aquela emoção, aquele sentimento ligado à alma, né, à mente. E aí, 10 anos depois encontrou. Aí a casa cai. Aquele sentimento volta. Entende? Então, nós precisamos cuidar das emoções. Precisamos a todo momento lembrar que somos espírito, mas nós também temos uma alma. A alma precisa ser tratada. A alma, ela tem que ser tratada, porque é de glória em glória, né? Romanos 12:12 fala sobre a renovação da vossa mente, que é ligada à alma. Nós temos que renovar a nossa alma, que é a mente. Então, essa transformação da alma, ela deve ser feita assim, o ressignificar. Não podemos pensar que a nossa alma é coisa ruim também. Não, a nossa alma, ela é boa, porque senão a gente deixa de ter sentimento pelos outros, a gente para de ser um ser que tem emoções. Então, nem tudo é ruim na alma. A alma, ela acumula coisas ruins. Porém precisamos ressignificar. Temos aquela condição também de pessoas mais emotivas, sabe? Onde a alma é muito vista. A emoção, né, tem como um critério muito elevado. Só que a gente tem que tratar a alma e também ser espiritual. Precisamos também mostrar como renovar, né? Em Romanos 12:12 vai falar: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como a nossa mente deve ser transformada pela renovação. Pensamentos novos, trazendo à memória aquilo que te traz esperança, que é Cristo. Você pensar naquilo que você quer, porque
Provérbios também fala, aquilo que minha alma pensa, eu sou. Ou seja, eu pensei, a minha alma vai buscar, as minhas emoções vão ir atrás disso. E nós temos que sempre ir pelo Senhor, porque Deus deve ser visto na nossa vida. E aí, nós também temos que ser esse ser que transborda na vida de pessoas. Tudo isso que a gente aprende aqui, nós temos que transbordar na vida de outras pessoas. Eu vou parar essa aula por aqui. E eu quero que você, que tem alguma pergunta, coloca a pergunta aqui embaixo. Eu estou aqui para te responder. Somos seres triunos, somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quero ver a sua opinião. Essa só foi a nossa primeira aula, né? E creio que Deus irá falar conosco. Que você possa transbordar na vida de outras pessoas. E vamos avançar, vamos parar não, né? É só o começo. Agora a gente já está começando a subir a montanha e nós vamos galgar essa coisa que nós temos em nós, né? Eu falo assim, eu me emociono quando eu falo de Deus, quando eu falo de Cristo, sabe? Porque para mim, a minha vida é isso aqui, é falar dele, é transbordar ele. Vai ter surpresa por aí, aguarda. Bora, vamos avançar, o alvo sempre vai ser Cristo.